Você já percebeu como a palavra mais difícil de se pronunciar não é sim, mas não? Parece estranho, não é? O sim sai fácil, rápido, até automático. Mas o não pesa na garganta. Parece carregado de culpa, de medo, de julgamentos. Quantas vezes você já disse sim quando queria desesperadamente dizer não? Talvez tenha sido no trabalho, quando o chefe pediu para você assumir mais uma tarefa e você já estava no limite. Talvez tenha sido num convite de um amigo insistente, quando tudo o que queria era ficar em casa descansando. Talvez tenha sido um favor de um parente, que você aceitou não porque podia, mas porque não conseguiu recusar. E o resultado? Um aperto no peito. Uma exaustão silenciosa. A sensação de que o tempo da sua vida escorre pelos dedos, gasto em coisas que não queria fazer. No momento, pode parecer apenas uma gentileza, mas no fundo, cada sim não desejado é uma parte da sua vida sendo entregue. Agora, deixa eu te provocar com uma pergunta. Quantos dias da sua vida já foram roubados porque você não soube dizer não? Talvez você não consiga contar. Talvez sejam dezenas, centenas. Talvez sejam anos inteiros. E se eu te disser que, há quase 2000 anos, um homem já alertava sobre isso? Esse homem era Sêneca, filósofo estoico, escritor, senador romano. E acredite, ele sabia muito bem o preço de dizer sim quando deveria dizer não. Imagine Roma no auge de seu poder. Ruas movimentadas, palácios, banquetes, intrigas políticas em cada esquina. Nesse cenário nasceu e viveu Sêneca, um homem cercado por luxo, mas que se preocupava com algo mais valioso que qualquer tesouro: o tempo. Sêneca foi conselheiro do imperador Nero. Viveu no meio das pressões do Senado, exílios, conspirações e, por fim, uma morte forçada. Mas antes de partir, deixou escritos que ecoam até hoje, como se fossem cartas endereçadas a nós. Em sua obra Da Brevidade da Vida, ele escreveu: "Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito." Para ele, não havia desperdício maior do que viver a vida em função dos outros, sem coragem de assumir as próprias escolhas. E aqui entra a arte de dizer não. Quero que você imagine uma cena. Você caminha por uma estrada com uma mochila nas costas. Cada vez que diz sim sem querer, alguém coloca uma pedra nessa mochila. Aceitou uma reunião inútil? Pedra. Aceitou sair quando queria descansar? Pedra. Aceitou um favor abusivo? Outra pedra. No começo, parece leve. Não custa nada, você pensa. Mas conforme os dias passam, a mochila fica pesada. E você segue andando, cansado, exausto, até que percebe: metade da sua vida foi vivida carregando pesos que nem eram seus. Esse é o fardo invisível do sim. Ele parece inocente, mas rouba energia, rouba tempo, rouba a vida. Sêneca olhava para seus contemporâneos em Roma e via exatamente isso. Senadores ocupados demais, cidadãos correndo de um lado para o outro, generais atolados em compromissos. Ele dizia que viviam como se fossem imortais, como se sempre houvesse tempo sobrando. Mas a verdade é que o tempo é o bem mais escasso de todos. Dizer não, ao contrário, é como largar uma pedra da mochila. Cada não devolve clareza. Cada não devolve energia. Cada não devolve vida. Dizer não a uma reunião inútil é dizer sim ao foco. Dizer não a uma festa indesejada é dizer sim ao descanso. Dizer não a um favor abusivo é dizer sim à dignidade. Sêneca comparava isso a construir uma muralha. Não para isolar-se, mas para proteger o que é essencial. O não é a muralha que protege seu tempo, sua energia e sua essência. Ele escreveu: "As pessoas são generosas ao dar o que possuem, dinheiro, presentes, favores. Mas ninguém é tão insensato a ponto de dar o próprio tempo, exceto nós mesmos." E não é exatamente isso que fazemos quando dizemos sim demais? Doamos horas de vida que nunca mais voltam, como se fossem trocados sem valor. Mas se o não é tão poderoso, por que é tão difícil dizê-lo? Sêneca já apontava 3 motivos, que continuam verdadeiros até hoje. Medo de desagradar. Desde pequenos, aprendemos a agradar. O aluno que agrada ao professor, o filho que agrada aos pais, o amigo que agrada aos colegas. Crescemos acreditando que ser amado é nunca dizer não. Culpa. Confundimos recusar com egoísmo. Pensamos: se eu disser não, estarei magoando a pessoa. Mas a verdade é o oposto. Só conseguimos dar o melhor aos outros quando não estamos sobrecarregados.
Inconsciência. Vivemos como se o tempo fosse infinito, como se houvesse sempre um amanhã disponível. Até que um dia, percebemos que não há mais. Essas três forças nos empurram a dizer sim quando, no fundo, sabemos que deveríamos dizer não. Imagine uma pessoa comum. Vamos chamá-lo de Ricardo. Ricardo trabalha em um escritório. Ele é conhecido como o cara que sempre ajuda. Quando alguém tem problema, corre até ele. Quando o chefe precisa de um extra, pede a ele. E Ricardo, incapaz de dizer não, aceita tudo. Resultado? Trabalha até tarde. Chega em casa exausto. Não tem tempo para os filhos, nem para seus projetos pessoais. Por fora, parece generoso. Por dentro, sente-se vazio. Agora compare com Júlia. Ela também trabalha muito, mas aprendeu a dizer não. Se algo não está em sua lista de prioridades, recusa com firmeza e respeito. Isso não a torna menos gentil, apenas mais seletiva. Resultado? Tem tempo para os filhos, para seus hobbies, para o descanso. Vive mais leve. A diferença entre os dois não é talento, inteligência ou sorte. É apenas a arte de dizer não. Voltemos a Roma. Sêneca convivia com homens poderosos que diziam sim a tudo. Festas, negócios, favores políticos. Muitos se tornavam escravos das expectativas, sem perceber. Viviam correndo de um banquete para outro, de um compromisso para outro, sem nunca ter um momento de silêncio. Sêneca, por outro lado, buscava simplicidade. Ele dizia que preferia viver poucos dias com qualidade do que muitos dias desperdiçados. Para ele, um não, bem colocado, valia mais que uma vida inteira de sim automáticos. Feche os olhos e imagine-se daqui a 40 anos. Você olha para trás e se pergunta: minha vida foi minha? Ou foi a vida que os outros escolheram para mim? Cada sim inconsciente que você deu será lembrado como um não, aquilo que realmente queria. Talvez você tenha dito sim a tantos convites que não sobrou tempo para escrever aquele livro, aprender aquele instrumento, viajar para aquele lugar. É por isso que os estoicos tinham um hábito radical: lembrar da morte. Não como algo mórbido, mas como uma bússola. Sêneca dizia: você age como se fosse imortal. Nunca percebe que desperdiça o tempo. Para ele, a morte não era inimiga. Era a lembrança constante de que cada dia importa, de que cada escolha é uma troca. Quando você diz sim a algo, está dizendo não a outra coisa. No fundo, a arte de dizer não é a arte de viver com integridade. É alinhar sua vida com seus valores. É escolher, conscientemente, o que entra e o que fica de fora. Pense na sua vida como uma casa. Se você deixa todas as portas abertas, qualquer pessoa entra, mexe nas coisas, bagunça tudo. O não é a chave que fecha a porta. Não para trancar o mundo, mas para deixar entrar apenas o que faz sentido. Dizer não é um ato de coragem. É um ato de amor próprio. É um ato de liberdade. E agora, eu quero ouvir de você. Em quais situações você tem mais dificuldade de dizer não? Escreve nos comentários. Talvez sua experiência ajude alguém que está passando pelo mesmo dilema. Se esse conteúdo fez sentido, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa aprender a proteger seu tempo. E no próximo bloco, eu vou te mostrar estratégias práticas inspiradas em Sêneca para dizer não com firmeza, clareza e elegância, sem carregar culpa. Quando falamos em aprender a dizer não, a maioria das pessoas pensa em uma habilidade social, uma técnica de comunicação que pode ser aprendida em livros de autoajuda. Mas para Sêneca, e para os estoicos em geral, esse tema era muito mais profundo. Não se tratava apenas de convivência ou de como parecer mais firme em um diálogo, mas sim de uma questão de liberdade interior. Sêneca não via o não como rejeição pura e simples. Ele o enxergava como um ato de preservação, um ato de cuidado, quase uma disciplina espiritual. Cada vez que você recusa algo que não serve ao seu propósito, você reafirma o domínio sobre si mesmo. Cada vez que você aceita tudo o que pedem, você entrega um pedaço da sua vida a forças externas. Este bloco tem como objetivo detalhar 4 grandes estratégias inspiradas no pensamento de Sêneca para que possamos recuperar esse poder de escolha. Não são regras fixas, mas reflexões práticas que podem ser aplicadas em qualquer tempo ou lugar. Antes de qualquer estratégia, é preciso reconhecer o verdadeiro inimigo: o medo. O medo de decepcionar, o medo de parecer insensível, o medo de perder vínculos. Esses medos criam correntes invisíveis que nos mantêm presos ao sim constante. Sêneca dizia: não é livre quem vive escravo das expectativas alheias. Essa frase resume o dilema.
Quando aceitamos tudo por receio de contrariar os outros, estamos apenas escondendo uma prisão interior atrás de uma fachada de cordialidade. Somos reféns do que esperam de nós. Portanto, o primeiro passo é compreender que o não é um ato de libertação. Não se trata de afastar pessoas, mas de quebrar grilhões. A primeira grande mudança de perspectiva é enxergar o não como algo afirmativo. Ele não é destrutivo, não é vazio. Pelo contrário, cada não que você pronuncia é também um sim a algo mais essencial. Dizer não ao excesso é dizer sim à moderação. Dizer não ao supérfluo é dizer sim à essência. Dizer não ao que viola seus valores é dizer sim à integridade. Sêneca lembrava sempre que o tempo é o bem mais precioso. Se o desperdiçamos com o que não importa, jamais teremos como recuperá-lo. Nesse sentido, o não é uma forma de economia, de gestão, de prioridade. Você poupa o que é finito, tempo, energia, atenção, e o destina ao que é valioso. Uma metáfora ajuda. Imagine que sua vida é uma chama. Cada sim mal colocado consome oxigênio e enfraquece o fogo. Cada não dito no momento certo preserva o combustível e mantém a chama forte. O não é o guardião do fogo. Outra imagem possível. Pense na vida como um jardim. Cada pedido, cada distração, cada convite é uma semente. Se você aceitar todas, seu jardim se tornará um caos de ervas daninhas. O não é o ato de selecionar o que deve ser cultivado, de podar o que ameaça sufocar o que é belo. O não, portanto, é uma escolha pela afirmação daquilo que mais importa. Vivemos em uma cultura em que tudo precisa de justificativa. Ao recusar algo, sentimos que devemos criar explicações elaboradas. É que eu já tenho outro compromisso. É que hoje não vai dar, quem sabe semana que vem? É que eu estou cansado, mas vou tentar. Esse hábito revela insegurança. Quanto mais nos justificamos, mais mostramos que não confiamos em nossas próprias decisões. Sêneca nos ensina que o silêncio pode ser um escudo. O não precisa de adornos. Um simples não, obrigado, basta. Sem rodeios, sem desculpas, sem peso. Isso não significa rudeza, pelo contrário. É dignidade. É clareza. É a serenidade de quem sabe o que quer e não precisa de histórias para sustentar sua escolha. Um exercício prático. Da próxima vez que precisar recusar, faça-o de forma curta e direta. Observe como o desconforto inicial logo desaparece e como a sua posição se fortalece com a simplicidade. Esse silêncio é também uma forma de respeito a si mesmo. Ele afirma que sua vida não é uma sala aberta a qualquer visitante, mas um espaço organizado por você. Um erro comum é pensar que dizer não exige dureza ou agressividade. Mas o não pode ser firme sem ser ofensivo. Pode ser direto sem ser áspero. Sêneca dizia: o sábio não é cruel, mas também não é fraco. Ele conhece a medida. Aplicar essa medida significa usar o não como uma fronteira tranquila. É como construir muros de um jardim. Eles delimitam, mas não agridem. Exemplos de expressões respeitosas. Agradeço, mas não posso assumir esse compromisso. Entendo sua proposta, mas neste momento preciso priorizar outra coisa. Fico honrado com o convite, mas não é possível para mim agora. Perceba, nenhuma dessas frases ofende. Todas transmitem limite com serenidade. Esse tipo de não evita ressentimentos e deixa claro que sua decisão é sobre você, não contra o outro. Ele mostra que recusar não significa desprezar, apenas proteger o que é essencial. Esse é o equilíbrio estoico. Liberdade sem hostilidade. Talvez o não mais importante de todos seja aquele que dizemos a nós mesmos. Não às distrações. Não às urgências inventadas. Não ao consumo desenfreado de estímulos. Vivemos em um mundo que compete pela nossa atenção. Cada notificação, cada propaganda, cada mensagem é um chamado ao sim automático. Mas cada vez que cedemos, estamos entregando tempo. Sêneca advertia: a vida é longa o suficiente se soubermos usá-la bem. Ou seja, o problema não é a falta de tempo, mas o desperdício dele. O não invisível é a disciplina de negar aquilo que mina sua energia em silêncio. Não abrir o celular na primeira hora do dia. Não responder imediatamente a cada interrupção. Não permitir que todas as urgências externas ditem sua agenda. Esses nãos não são vistos por ninguém, mas fazem toda a diferença. Eles criam territórios de foco, ilhas de serenidade, blocos de tempo protegidos. Se o não visível organiza suas relações, o não invisível organiza sua alma. As 4 estratégias se unem em uma lógica única. O não é o ato de posse de si mesmo.
Quando você não consegue recusar, vive como servo. Servo das expectativas, das distrações, das pressões. Mas quando você diz não com firmeza, você recupera o governo da sua vida. Para os estoicos, liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas não ser arrastado pelo que os outros querem. Assim, cada não é um voto de confiança em si mesmo. É como fincar uma bandeira no território da própria vida e declarar: aqui mando eu. O não é, portanto, um ato de soberania. Chegamos ao ponto mais alto desta reflexão. Imagine uma vida sem nãos. Uma vida em que todos os pedidos são aceitos, todas as pressões são atendidas, todas as distrações são seguidas. O resultado não seria harmonia, mas fragmentação. Uma vida dissolvida em 1000 pedaços, sem direção, sem identidade. Agora imagine uma vida em que os não são claros, firmes e conscientes. Uma vida em que cada sim tem peso porque foi escolhido. Essa vida tem foco, tem coerência, tem liberdade. É aqui que o ensinamento de Sêneca brilha com força. O não é dureza, é salvação. Ele impede que sua existência se dissolva no caos. Ele resgata a unidade do seu tempo. Ele mantém sua alma inteira. O não é um ato de amor próprio. É muralha contra o desperdício. É filtro que dá valor ao sim. É fio que mantém a vida alinhada ao que realmente importa. Sem o não, tudo se perde. Com o não, tudo encontra forma. Agora eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Qual é o não mais urgente que você precisa dizer hoje? Talvez para alguém, talvez para uma distração, talvez até para você mesmo. Compartilhe nos comentários. Sua resposta pode inspirar quem ainda não encontrou coragem de recusar. E se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e acompanhe os próximos blocos. No próximo episódio, vamos enfrentar um desafio ainda maior. Como lidar com a culpa e a pressão social depois que você finalmente aprende a dizer não? Não perca. Você já disse não e mesmo assim ficou com um peso no peito? É como se depois da coragem inicial surgisse um julgamento interno. Fui duro demais? Magoei essa pessoa? Será que vão pensar mal de mim agora? Essa é a armadilha mais perigosa do ato de recusar: a culpa. E como se não bastasse a nossa voz interna, existe ainda o coro externo, a pressão social. Pessoas que, diante do seu não, lançam olhares de reprovação, fazem comentários ácidos, reagem com silêncio pesado ou manipulam para que você volte atrás. O não, portanto, não termina no instante em que é pronunciado. Ele inaugura uma batalha invisível, dentro de nós e ao redor de nós. Sêneca conhecia bem esse dilema. Na Roma Antiga, onde os favores e alianças eram a base da convivência, negar um pedido podia soar como traição. E ainda assim, o filósofo defendia que ninguém deveria ser escravo do medo de desapontar os outros. Mas como lidar com essa culpa? Como resistir à pressão social sem desmoronar? O que dói mais? Decepcionar alguém por dizer não ou decepcionar a si mesmo por dizer sim quando não queria? Essa é a pergunta que define todo o jogo. É uma balança com dois pratos. De um lado, a expectativa alheia, do outro, a sua integridade. A maioria de nós aprendeu a pender sempre para fora. Somos treinados a agradar, a evitar conflitos, a proteger laços a qualquer custo. Mas o preço dessa escolha é, muitas vezes, a perda de si mesmo. E aqui ecoa a lembrança de Sêneca. Ninguém pode viver em paz se estiver em guerra consigo mesmo. A culpa, portanto, não é um sinal de erro. Muitas vezes, é apenas o reflexo de um condicionamento que precisa ser desaprendido. A culpa depois do não geralmente nasce de 3 raízes. A crença de que precisamos agradar a todos. É o mito da harmonia universal. Se eu disser sim, ninguém ficará triste comigo. Mas isso é impossível. Sempre haverá descontentamento, não importa o que façamos. O medo de parecer egoísta. Existe a ideia de que cuidar de si é sinal de egoísmo. Mas para Sêneca, o verdadeiro egoísmo é viver apenas para prazeres passageiros, negligenciando a virtude. Proteger limites não é egoísmo, é responsabilidade. O apego à aprovação externa. Muitas vezes confundimos respeito com aceitação. Mas o respeito verdadeiro nasce da clareza e da consistência, não da submissão cega. Essas 3 raízes alimentam uma árvore chamada culpa. E quanto mais regamos essa árvore, mais seus galhos nos prendem, nos puxando de volta à servidão da opinião alheia. Uma forma poderosa de desmontar a culpa é redefinir o que chamamos de egoísmo. Para o estoico,
Egoísmo não é proteger seus limites. Egoísmo é viver apenas para si, ignorando o que é justo e necessário. Dizer não a algo que compromete sua integridade não é egoísmo, mas justiça. Justiça consigo mesmo e, por consequência, com os outros. Imagine um copo cheio de água. Se você distribui sem nunca reabastecer, logo não terá mais nada a oferecer. O não é o ato de preservar a fonte. Esse raciocínio simples desmonta boa parte da culpa. O não é um gesto contra alguém, mas um gesto a favor da sua sustentabilidade. Sêneca e outros estoicos insistiam: olhe para a natureza e aprenda com ela. Uma árvore não pede desculpas por perder as folhas no outono. Um rio não se justifica por mudar de curso. Uma montanha não se curva para facilitar a caminhada de quem a escala. Por que, então, nós deveríamos nos desculpar por seguir nossa própria medida? Essa metáfora natural tem força porque dissolve a necessidade de justificativa. O não precisa de desculpas. Ele é tão natural quanto a árvore que preserva sua seiva ou o rio que protege seu fluxo. A natureza não sente culpa por ser o que é. Nós também não precisamos sentir. Outra prática essencial é o treino da indiferença. Indiferença, aqui, não significa frieza absoluta. Significa apenas distinguir o que está sob seu controle e o que não está. Se alguém faz cara feia, isso pertence ao outro, não a você. Se alguém se ofende, manipula ou se afasta, isso reflete o universo dele, não o seu. Como dizia Sêneca, o que está fora de nós não nos pertence. Na prática, isso se resume a uma pergunta simples: essa reação está sob meu controle? Se a resposta for não, devolva. Permita que cada um seja dono de suas próprias emoções. Esse treino fortalece o espírito. Aos poucos, você percebe que não precisa carregar nos ombros o peso de cada desapontamento. Talvez a arma mais eficaz contra a culpa seja o propósito. Quem não tem propósito se curva diante de qualquer pressão. Quem tem propósito, mesmo que vacile por instantes, mantém a direção. Se você sabe por que está dizendo não, a culpa não encontra espaço. Dizer não para descansar não é preguiça, é parte de um propósito de manter o corpo e a mente saudáveis. Dizer não a um projeto que não faz sentido não é rigidez, é compromisso com a sua verdadeira direção. É como segurar um escudo. Quando as flechas da cobrança chegam, batem e caem. Sem propósito, o não parece dureza. Com propósito, o não é apenas consequência de uma visão clara de vida. Outro recurso que Sêneca valorizava era o exame diário da consciência. Ele recomendava que, ao final de cada dia, fizéssemos uma revisão mental. O que fizemos, o que deixamos de fazer, o que poderíamos ajustar. Aplicando isso ao não, podemos nos perguntar: meu não foi justo ou movido por orgulho? Meu não preservou minha integridade ou foi apenas comodismo? Meu não feriu alguém de forma desnecessária? Esse exame não deve ser usado para gerar mais culpa, mas para refinar o discernimento. É uma forma de garantir que nosso não é ético, coerente e necessário. E quanto mais praticamos essa revisão, mais leves nos tornamos. A culpa deixa de ser fantasma e vira apenas um lembrete para melhorar. Agora, pense comigo. E se a culpa que você sente não fosse um sinal de erro, mas de progresso? E se cada pressão social fosse, na verdade, um teste para fortalecer sua firmeza? E se a verdadeira liberdade não fosse agradar a todos, mas suportar o desconforto de não agradar? E se, no fundo, as pessoas que mais nos pressionam a dizer sim fossem justamente aquelas que mais se beneficiariam ao aprender também a dizer não? Essas perguntas nos obrigam a enxergar o não como falha, mas como amadurecimento. Quanto mais você pratica o não, mais natural ele se torna. Aos poucos, até as pressões externas diminuem, porque as pessoas passam a enxergar seus limites como parte da sua identidade. Chegamos ao ápice desta reflexão. Imagine-se em uma sala cheia de pessoas. Cada uma delas segura um fio amarrado ao seu braço. Cada fio representa uma expectativa, uma cobrança, uma exigência. Você é puxado em todas as direções ao mesmo tempo. Agora imagine que, um a um, você corta esses fios. Não com violência, não com rancor, mas com serenidade. O que sobra, depois de cortar, é você no centro, você inteiro, você dono de si. Esse é o poder do não. Ele é a tesoura que liberta. Nesse instante, a culpa se dissolve, porque você entende que não precisa carregar o mundo nos ombros. Nesse instante, a pressão social perde força, porque você compreende que não nasceu para ser marionete de expectativas. Esse é o momento de virar a chave. Parar de viver como refém
e começar a viver como autor da própria vida. Agora eu pergunto, qual foi a última vez que você disse não e sentiu o peso da culpa depois? Escreva nos comentários sua experiência. Sua partilha pode abrir os olhos de muita gente que enfrenta o mesmo dilema. E não se esqueça, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e acompanhe o próximo e último bloco. No bloco 4, vamos chegar ao ápice da jornada. Entender como transformar o não em uma verdadeira arte de vida, com a reflexão final inspirada diretamente em Sêneca. Você já parou para pensar no poder contido em uma palavra tão curta, tão simples, tão comum quanto o não? 2 letras apenas. Um som seco, rápido, quase abrupto, mas que carrega consigo a força de transformar destinos, a capacidade de mudar o rumo de uma vida inteira. Na maior parte do tempo, somos educados para acreditar que o sim é a chave da vida. Sim para os pais, sim para os professores, sim para os amigos, sim para o chefe, sim para o mundo. O sim é visto como sinal de boa vontade, de gentileza, de harmonia. Ele é celebrado, aplaudido, recompensado. Mas o não? Esse é temido, evitado, pintado como rudeza, frieza ou egoísmo. Desde cedo, aprendemos que o não pode desagradar, decepcionar, frustrar. Então, nos acostumamos a escondê-lo, a engolir sua força, a substituí-lo por sims desconfortáveis, mas socialmente aceitos. E Sêneca, com sua clareza estoica, nos faz a pergunta decisiva. De que adianta um sim oferecido ao mundo se foi arrancado à força do seu próprio coração? Imagine um viajante caminhando por um enorme labirinto. Cada corredor se abre diante dele como uma nova oportunidade. Pessoas aparecem a cada esquina, chamando sua atenção, pedindo sua ajuda, convidando-o para entrar em portas laterais. Ele, educado, gentil, incapaz de negar, aceita todos os convites. Logo, o viajante percebe que está exausto. Ele percorreu dezenas de caminhos, entrou em salas sem sentido, participou de encontros que não o levaram a lugar algum. O labirinto, em vez de se tornar uma aventura, transformou-se em prisão. O viajante nunca ousou dizer não. E justamente por isso, perdeu-se de si mesmo. Assim é a vida de quem se recusa a usar essa palavra libertadora. A vida se transforma em um labirinto de sims superficiais, mas sem uma direção verdadeira. E aqui eu te pergunto, com a mesma intensidade com que Sêneca provocava seus discípulos: quantos sims você já disse apenas para evitar o peso de um não? Quantas vezes aceitou compromissos que drenaram sua energia apenas para não decepcionar alguém? Quantas vezes permaneceu em situações que não queria, apenas para evitar um olhar de desaprovação? Quantas vezes você se traiu sacrificando seu tempo apenas porque o não parecia pesado demais? Se somarmos todos esses instantes, perceberemos o que há de mais trágico. O medo do não é um ladrão silencioso. Ele rouba dias, meses, anos inteiros. Ele consome a vida não em explosões, mas em pequenas concessões cotidianas. Sêneca dizia: não é que a vida seja curta, mas nós a encurtamos com desperdícios. E talvez não exista desperdício maior do que gastar tempo com aquilo que não queremos, simplesmente porque não soubemos dizer não. O não não é apenas uma negativa. Ele é uma declaração de princípios. Quando você diz não, não está apenas rejeitando o mundo externo. Você está, acima de tudo, afirmando o seu mundo interno. Está dizendo: eu sei o que importa. Eu reconheço o que é essencial. Eu escolho não desperdiçar. O não é, portanto, um exercício de clareza. É a tesoura que corta os excessos. É o portão que protege o que é valioso. É o filtro que separa o essencial do supérfluo. Para os estoicos, a vida boa não é a vida cheia de coisas, mas a vida plena de sentido. O sábio, segundo Sêneca, não busca quantidade, mas qualidade. Não corre atrás de aplausos vazios, mas de serenidade sólida. E a serenidade só é possível quando aprendemos a negar o que nos distrai, o que nos pesa,
o que nos arranca de nós mesmos. O não pode assumir várias formas, todas elas necessárias. O não protetor, que ergue barreiras contra abusos e preserva sua dignidade. O não seletivo, que filtra prioridades e abre espaço para o que realmente importa. O não estratégico, que evita dispersão e garante foco. O não silencioso, que não precisa de justificativas ou desculpas. Cada um desses nãos é um ato de sabedoria prática. São ferramentas invisíveis, mas poderosas, que moldam a vida assim como o escultor molda a pedra. Sem o não, tudo se acumula. Com o não, tudo ganha forma. Mas sejamos honestos. Dizer não é difícil. Ele confronta expectativas, gera desconforto, quebra padrões. As pessoas esperam o sim, contam com o sim, quase exigem o sim. Por isso, tantos se escondem atrás de um sim automático. Ele agrada, ele evita conflitos. Ele parece um caminho mais fácil, mas cada sim falso cobra seu preço. Ele consome energia, mina a autenticidade, rouba tempo e corrói o espírito. O não, ao contrário, pode gerar desaprovação imediata, mas preserva a longo prazo. É o investimento invisível que, no futuro, se transforma em paz interior. Sêneca não teria dúvidas. Quem vive para agradar a todos, não agrada a si mesmo. Para Sêneca, o maior erro humano é desperdiçar tempo. E qual é o guardião desse recurso tão precioso? O não. Cada não é como uma muralha levantada contra invasores que tentam saquear sua atenção. Cada não é um escudo contra aquilo que não acrescenta nada de valor. Quando você diz não a uma reunião inútil, está dizendo sim a uma leitura transformadora. Quando você diz não a um compromisso vazio, está dizendo sim ao descanso. Quando você diz não a uma obrigação tóxica, está dizendo sim à sua saúde mental. Cada não preserva uma fatia de vida que, de outra forma, teria sido perdida. Pense na vida como um jardim. Cada sim é uma semente. Algumas se tornam árvores frutíferas, outras flores belas. Mas muitas são ervas daninhas, que crescem rápido e sufocam o que é nobre. Sem o não, o jardim vira selva. O excesso mata o essencial. Mas o jardineiro sábio poda. Ele corta não por crueldade, mas por amor. Ele retira o que sufoca, para que o que realmente importa floresça. Esse jardineiro é você, sempre que escolhe usar o não como ferramenta de preservação. Mas e se o não fosse, na verdade, a palavra mais amorosa que você pode dizer a si mesmo? Mas e se cada não fosse uma forma de resgatar o tempo perdido? Mas e se, no fundo, todo não verdadeiro escondesse um sim mais profundo? Aqui está a revelação que muda tudo. O não não é inimigo do sim. Ele é o guardião do sim verdadeiro. Quando você diz não ao excesso, diz sim à simplicidade. Quando você diz não ao abuso, diz sim à dignidade. Quando você diz não à pressa, diz sim à contemplação. Quando você diz não ao superficial, diz sim ao profundo. O não não é apenas recusa. Ele é afirmação. Ele é escolha consciente. Ele é um sim disfarçado, mas um sim maior, mais honesto, mais profundo. Sêneca nos lembra: a vida não é curta, nós é que a encurtamos. E cada não dito com coragem é um prolongamento dessa vida. No fim, a arte de dizer não é a arte de escolher. É entender que não podemos abraçar tudo, não podemos agradar a todos, não podemos estar em todos os lugares. O não não é dureza, é clareza. O não não é egoísmo, é preservação. O não não é fraqueza, é força. E mais, é o não que dá valor ao sim. Um sim só é verdadeiro quando protegido por muitos nãos. E agora, eu quero perguntar a você: qual é o não que você precisa dizer hoje? Escreva nos comentários. Muitas vezes, apenas reconhecer esse não já é o primeiro passo para a liberdade. E se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho
e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa aprender a arte do não. Porque, como dizia Sêneca, não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E cada não que você aprender a pronunciar é um pedaço da vida que volta a ser seu.